Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar das algas. Lembre-se, as algas estão dentro do reino protoctista ou protista. Mesma coisa, ainda hoje é mais utilizado protistas. Pessoal, protista. Mas o mais adequado é protoctista. Dentro desse reino dos protoctistas estão os protozoários, assunto da outra aula, e as algas, assunto dessa aula. Então nós vamos estudar todas as características gerais, a sua importância, os seus grupos, sua reprodução, tudo que é importante para você, meu querido estudante, gabaritar, seja em Enem, vestibular de primeira, segunda fase, enfim, qualquer provinha aí de vestibular, você vai estar aqui, ó, tranquilo e favorável. Então vamos lá. Primeiro, características gerais. As algas são eucariontes. As algas possuem células eucariontes. Ah, mas não tem uma alguinha lá de célula procarionte? Não, não tem. São eucariontes e fazem fotossíntese. Então, são eucariontes fotossintetizantes. E te liga aqui já num grande bizu. Os maiores produtores de gás oxigênio na Terra não são as plantas, são as algas. Isso é um bizu para tu anotar aí, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, as algas têm muita diversidade. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares. A gente tem muita classificação de alga. Vocês vão ver quando eu estiver falando dos principais grupos, que se tu de repente ler num livro, tá um pouco diferente, tem um nome diferente, outro tá outro. Ou seja, aqui eu sintetizei com os grupos mais redondinhos para você, de maneira que você vai entender a classificação mais aceita, a classificação mais utilizada, sempre no ensino médio. Mas lembre-se, é um grupo complexo na sua diversidade, na sua classificação. Mas ok, saiba que tem algas de uma célula e tem algas de muitas células. Inclusive, pessoal, tem algas que chegam a 60 metros de comprimento. Obviamente, né, quando elas estão na água, né? Não vai ver uma alga 60 metros de comprimento assim, tá caminhando na rua, de repente bateu lá, é uma árvore, não uma alga. Isso não vai acontecer. Então vamos lá, gente. Ó, uni ou multicelular. Os embriões, isso aqui é o que diferencia. Por que alga não é planta? Por alguns motivos. O principal é que os embriões das algas não dependem do organismo materno para receber sua nutrição. As plantas sim. Então essa é uma diferença entre algas e plantas. Repara que elas são avasculares, porque, imagina, eu falei para vocês, existem kelps, que são algas de 60 metros de comprimento, pode chegar a 60 metros de comprimento. Você fala, não, tem caule ali, professor, tem um caule. Não, não é caule, é um talo, chama-se talo. E esse talo não tem flueme, xilema, os vasos condutores de seiva não tem. Portanto, a gente diz que as algas são avasculares, mesmo essas de 60 metros. Ok? Outra coisa importante que diferencia ela das plantas. Ocorre em rios, em lagos, em mares, estão associadas a outros organismos, como é o caso dos líquens, que eu falarei para vocês também. E uma das classificações das algas, a gente classifica elas de acordo com a sua localização, onde ela está. Imagina uma alga que tá lá no mar. As que ficam na superfície flutuando, elas são algas planctônicas, fazem parte do plâncton. Então ficam ali flutuando na superfície. E as bentônicas são algas associadas, aderidas a algum substrato. Pode ser o fundo de um rio, pode ser em cima de uma rocha, enfim. Todas que estão sobre uma superfície são bentônicas. E aqui, outra classificação, gente. As algas elas são diretamente relacionadas e também classificadas de acordo com o seu pigmento. Todas elas têm clorofila. Portanto, todas elas têm no seu interior a cor verde. Só que algumas também, além da clorofila, tem xantofila, carotenos e outros pigmentos que varia entre vermelho, marrom. E esses outros pigmentos, em algumas algas, eles chegam a ser tão abundantes que eles camuflam. Aqui é verde, só que tem tanto dos outros pigmentos que o verde fica escondido. Portanto, existem as algas vermelhas, as algas pardas e diversas outras cores aí de variações que, embora ela tenha a cor verde da clorofila, esses outros pigmentos mascaram a cor da clorofila. Então vamos começar a falar das principais importâncias. Gente, as algas, elas têm muita importância. Começando na alimentação. Quando a gente vai comer o nosso sushizinho, lembra aquela membrana que fica ali na volta do sushi? Aquilo é alga. Então começa aí. Se você gosta de um sushi, você come alga. Outra coisa, na indústria, existem algumas algas que eles tiram os espessantes. Então eles utilizam esses espessantes na alimentação para tornar mais espessa alguns processos industriais.
O agar-agar, quem vai fazer medicina, biologia, quem vai fazer farmácia, quem vai fazer qualquer enfermagem, quem vai fazer biomedicina, que vai trabalhar com microbiologia, ou até no ensino médio, gurizada. Nós temos lá uma placa de Petri, muitas vezes, que tem uma cultura de bactérias. E repara que ali, nessa placa de Petri, existe uma substância meio transparente. Aquilo é o agar-agar. E o agar-agar é retirado de algumas algas. Fica uma substância meio gelatinosa. E ali, como é de ser vivo, as bactérias, fungos, ali, eles vão ficar felizes da vida e vão criar. Isso é uma colônia que a gente utiliza para estudar, tanto nas faculdades como até no ensino médio, algumas escolas têm. Esse agar-agar também é utilizado para a fabricação de cápsulas de remédio. Que a gente come, aquele remédiozinho, vai, entra, pá, depois é dissolvido e não faz nada mal, até porque vem da alguinha ali, coisa boa. As algas também são extraídas o que a gente chama de carragenina. São substâncias que a gente utiliza para fazer corantes, inclusive corantes de alimentos. Então, diversas tintas são feitas a partir da carragenina. Muito importante, isso é retirado de algas. Biodiesel. Alguns biodiesels, né, biodiesel, você utiliza algas na fabricação de biodiesel. E aqui é tudo na parte econômica das algas. E aqui na parte ecológica, pessoal, as algas fazem uma fundamental importância na cadeia alimentar. Lembra, elas são maiores produtores de gás oxigênio. Então elas são produtores. Imagina lá, tu tá num ecossistema aquático e tal, pá. E ocorre, né, no próprio plâncton, os fitoplânctons e o zooplâncton toda hora se comendo ali. Os fitoplânctons que fazem a fotossíntese, inclusive as algas, elas estão produzindo energia, tiram do sol, produzem energia, vem o zooplâncton, come ele, depois um peixe que come ele, come. Imagina se não tivesse as algas ali fazendo fotossíntese. Horas, a cadeia alimentar ia se dar mal ali, né? Não ia dar muito certo. Então, são importantes na cadeia alimentar. E como eu já falei para vocês, produtores de gás oxigênio. Pessoal, há muita gente, as plantas são os maiores produtores de oxigênio. Não, gente, na verdade as plantas produzem aproximadamente 10% do gás oxigênio que está liberado na atmosfera. O resto ou é bactéria ou é alga. Veja que interessante. Então, os maiores produtores de gás oxigênio são as algas. Se as algas hoje, morressem, todas elas fizessem, não gosto de alga, acaba com elas. Nós morreríamos também, porque a taxa de gás oxigênio ia diminuir demais, a níveis que nós não suportaríamos. Beleza? Então essa é a importância. Pessoal, falar de alga, falar de todos os seres vivos, sempre tem que pensar na importância deles. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês algumas das principais, ok? Agora nós vamos apagar aqui, eu vou falar dos principais grupos. E claro, sempre focado no vestibular. Tem um grupo aqui que é importante você saber para o vestibular, que cai nessas questõezinhas aí. Questãozinha bem louca, né? Mas ok, vamos juntos e fica ligado. Então vamos começar a falar dos grupos das algas, começando por euglenas. Moçada, as euglenas ou euglenófitas, elas são algas unicelulares, portanto só tem uma célula. E aqui está o esquema dela. Os cloroplastos, o núcleo e um vacúolo contrátil. Te liga, elas são de água doce. Imagina que tem a alga, tá lá, unicelular, uma única célula vivendo em água doce. Se ela está em água doce, você concorda que a possibilidade da parte interior da célula dela ser hipertônica em relação ao meio externo, ou seja, ter mais soluto dentro dela do que fora. Bom, se tem mais soluto dentro dela, tu te lembra na linha de osmose que a água vai de fora, menos soluto, para onde tem mais soluto. O que vai acontecer com a célula? Ela vai explodir, vai entrar muita água, ela rompe, a euglena morre. Mas aí que tem uma grande questão importante, ela tem o vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil vai tirar o excesso de água dessa alga e vai manter ela viva. Sem ele, ela não conseguiria sobreviver, uma vez que elas são de água doce. Outra coisa, possui dois flagelos, um grandão e um menor. Obviamente, o mais longo está atuando na locomoção. Não tem parede celular. Ora, que eu estou falando bastante de locomoção, né? Por não possuir parede celular, ela é muito mais ágil. Ela consegue nadar muito mais rapidamente porque tem, digamos assim, um pouco mais de malemolência, né? Tem aquele corpinho mais ágil e tal. Então essa alga ela é muito rápida. E repara, ela faz fotossíntese. Tá aqui os cloroplastos. Mas, mano velho, sem luz, ela fala de boa. Sem luz ela vira, ela faz o heterotrofismo. Ela se transforma em heterótrofo. De boa, não preciso de luz. Consigo meu alimento do ambiente. E ela tem que nadar rapidinho para conseguir seus nutrientes, mesmo na ausência de luz. Agora te liga aqui. 2. Dinoflagelados. Os dinoflagelados, esse é bizu pro vestibular. Por vários motivos. Vou falar para vocês. Primeiro, também é unicelular. Portanto, falando de dinoflagelado, é uma única célula.
flagelado. Flagelo, sim, possui flagelo. E esse flagelo, ele está no interior, ele parte do interior de sulcos. Sulcos são entradas na célula. Então repara que eu representei aqui, ó. Ele vem saindo por esses sulcos. Beleza, dinoflagelado. Continuando, eles constituem plâncton. Boa parte do plâncton é dinoflagelado. Plâncton são os organismos que ficam flutuando ali, por exemplo, nos oceanos. Aproximadamente 3.000 espécies. E pasmem, dessas 3.000 espécies, mais ou menos 20% delas produzem uma toxina. Tudo bem, normal, produzindo a toxina. O problema é que se tem muitos nutrientes no ambiente, esses nutrientes podem ser devido à poluição humana, esgoto sendo largado. Ah, mas esgoto é nutriente? Claro, para nós pode ser poluído. Para as algas, para elas, de boa, nutriente. E se tem muito nutriente, elas se multiplicam demais e formam o que a gente chama de maré vermelha. Maré vermelha não é sangue, é excesso de dinoflagelados, que alguns deles vão possuir esse corante vermelho, esse pigmento vermelho, e vão dar a sensação de um mar vermelho. Nada mais é do que o excesso de dinoflagelado. Isso se torna um grande problema. Por que é um problema? Porque ele vai destruir peixes, vai destruir corais que estão ali na região e causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Isso é uma justificativa muito grande ao bizu para o vestibular de por que devemos preservar, qual a importância de não poluir, não jogar lixos, por exemplo, nos mares e tal. Isso é uma das justificativas também. Agora eles fazem parte das zooxantelas. Zooxantelas é uma associação de endossimbiose entre os dinoflagelados, algumas espécies, e alguns corais. Se é endossimbiose, eles vivem dentro e produzem, fazem fotossíntese e tal, e em troca os corais dão proteção para elas. Então eles vivem numa endossimbiose. É uma relação interessante e que todos ali se beneficiam. Agora, outra coisa muito importante é que falou em dinoflagelado, mano velho, associa também a bioluminescência. Aqueles fenômenos muito lindos que a gente vê no quebrar das ondas em alguns locais. As ondas se quebram, os dinoflagelados que fazem bioluminescência, eles se mexem lá, né, eles se batem e liberam essa claridade. É muito bonito. Inclusive, se tu botar agora na internet aí, bioluminescência, dinoflagelado, você vai ver fotos maravilhosas. Tranquilão? Beleza, isso é os dinoflagelados. 3, diatomáceas. As diatomáceas bacilariófitas também são unicelulares. O que é grande bizu desse grupo é que elas possuem uma parede celular dupla. Dupla é uma parede celular que se encaixa na outra. Repara que se uma se encaixa, uma deve ser maior e outra menor. Professor, tranquilo até aí. Muito bom, tudo bem. O problema é que imagina quando ela vai fazer a sua divisão. Vai se multiplicar assexuadamente. Uma delas vai ficar com a maior e a outra que fica com a conchinha menor. A que ficou com a conchinha menor, na verdade que a gente chama de parede celular menor, ela vai secretar uma outra parede celular menor ainda. Aí vai sofrer uma outra mitose, ou uma outra divisão celular. Uma delas vai ficar menor ainda, que vai produzir outra concha menor, que vai fazer outra reprodução sexuada, que vai ficar menor, mas daqui a pouco a alga vai sumir. Não. Aí chega num ponto que de tanto ela se dividir e ter a sua parede celular, uma delas cada vez menor, em uma linhagem, ela fala, para de reproduzir assexuadamente. Aí eles reproduzem sexuadamente, e aí uma alga sexuada, que a recém foi, participou, surgiu da reprodução sexuada, ela primeiro cresce, para depois secretar sua parede celular e começar tudo de novo. Entendeu? Isso é um bizu. Não é tão comum, mas pode cair no vestibular. Então te liga. Ó, falar de novo rapidinho aqui para você assimilar de forma bem tranquila. As diatomáceas, elas possuem parede celular dupla, uma maior e uma menor. Quando elas se reproduzem assexuadamente, uma conchinha menor fica para uma e outra maior fica para outra. A maior, continua igual. A menor vai secretar agora uma outra parede celular menor ainda. E depois se dividem de novo. A menor, menor, a menor, menor. Até que fica muito pequena, ela fala, para, e se reproduzem sexuadamente. Bizu para ti. Agora eu vou apagar aqui e a gente segue nos grupos das algas. Fica ligado. Então vamos continuar, gurizada, agora em 4. Criptófitas e crisófitas. Mano velho, essas algas fazem parte do fitoplâncton. Fitoplâncton são os seres vivos que estão flutuando ali e que fazem fotossíntese. São unicelulares, você não vai encontrar uma dessas aqui multicelulares e possuem flagelos. Agora perceba, mesmo elas sendo unicelulares, elas podem viver em colônias. Essas crisófitas aqui são também chamadas de algas douradas. Isso porque ela tem o corante fucoxantina e esse corante dá um aspecto muito bonito para elas.
Tanto é que chamam também de arco-íris. Essas algas são lindas. Então é um aspecto interessante para essa aqui, mas agora essa outra é importante. 5. Algas pardas. Primeiro vamos lá. Elas também têm esse corante fucoxantina. Então elas tendem a ter uma cor dourada. Por isso que elas são pardas. Elas têm essas cores, essa cor parda. Veja que elas são multicelulares, têm muitas células, são gigantescas. Tanto é que elas podem chegar a 60 metros de altura. Somente no mar, elas são exclusivamente marinhas, formando verdadeiras florestas chamadas de kelps. Florestas de kelps. Então, imagina tu tá nadando lá, tu olha, pum, um troço com 60 metros de... Ah, isso aqui é uma planta. Não é planta. Ela cresce assim, mas lembre-se, alga, o que ela tem não é caule, é talo. Não tem vasos condutores aqui. E algumas dessas algas, elas possuem bolsas de ar. Geralmente, elas possuem bolsas de ar, geralmente porque elas são muito grandes. E por serem muito grandes, essas bolsas de ar ajudam elas a flutuarem. Então elas ficam literalmente, cara, 60 metros. Tem noção de que é isso? 60 metros a alga, assim, ó. Gente, um dia eu sonho em mergulhar entre os kelpes e ficar nadando lá entre essas lindas algas. Muito mais comum no hemisfério norte, predominantemente no hemisfério norte. Tá? Então as algas pardas que formam os kelpes, florestas, muito bonitas. Algas vermelhas. Pessoal, as algas vermelhas, as rodófitas, elas são geralmente marinhas. Tem algumas espécies de água doce, mas elas são geralmente marinhas. A maioria também é multicelular e os pigmentos são claros. São algas vermelhas, a gente espera que tenha pigmentos vermelhos. Lembrando que mesmo tendo pigmentos vermelhos, ela tem a clorofila, pigmento verde. Só que é tanto pigmento vermelho que mascara. Esquece o verde e elas predominam o vermelho. Agora te liga que algumas delas possuem o carbonato de cálcio. E quando elas possuem carbonato de cálcio, elas são chamadas de coralináceas. E elas estão associadas aos corais também. Então as algas vermelhas podem estar associadas aos corais. E as algas verdes, obviamente de cor verde, podem ser multi ou unicelular. Se são se são unicelular, elas podem viver em colônias também. E podem ser de água doce, na sua grande maioria, mas também tem algumas exceções de algas verdes marinhas. Beleza? E uma coisa muito interessante das algas verdes, eu quero que isso aqui tu anote, que da alga verde é o mais importante. Elas têm uma relação de mutualismo. E o mais famoso são os líquens. É a relação... Quando tu vai na árvore, tem umas árvores, assim, normalmente, na região da árvore que pega menos sol, tem como se fossem umas cascas esbranquiçadas, meio verdes e brancas. A gente até tira aquilo. Aquilo lá nada mais é do que uma associação mutualística entre algas verdes e fungos. As algas estão ali, são produtores, estão produzindo nutrientes, tudo mais. E os fungos que recebem nutrientes, o que eles dão em troca? Proteção. Evitam o ressecamento para as algas, dão proteção. Evitam até a herbivoria, que animais comam essas algas ali. A gente fala herbivoria, né? É o correto falar, mas a gente sabe que não são plantas, tá? São algas. Então, os líquens é uma relação de mutualismo entre algas e fungos. Agora está faltando aqui reprodução das algas. Algo meio hardcore que eu vou te ajudar a entender. Fica ligado. Vamos adiante falar agora então da reprodução das algas. Vamos lá. Primeiro falar da reprodução assexuada, sem troca de material genético. Novamente, a divisão binária. A maioria das algas aí que são unicelulares tem que se dividir em duas. Então a divisão binária é muito comum. Em todos os organismos, praticamente, que são unicelulares, é muito comum. Entre eles, as algas. Ou uma célula que tem lá, está tranquila, vivendo. Daqui a pouco ela cresce um pouco e se divide em duas. Divisão binária, clones, reprodução assexuada. Tá cansado de saber. Outra, fragmentação do talo. Algumas algas, obviamente nesse caso multicelular, que possui talo, o talo simplesmente, uma parte do talo cai no chão, no ambiente, no solo, né, no fundo ali onde está a alga, e dali, cresce uma nova alga. Fragmentação do talo, um fragmento. Cortou um talo, caiu lá, cresceu. Outra, C, zoosporia. Todas essas são assexuadas. Zoosporia, pega uma alga filamentosa, que possui esses filamentos cheios de células aqui dentro, algas verdes, por exemplo, e daqui algumas células se diferenciam e formam flagelos. Elas simplesmente começam a se multiplicar, se diferenciam formando flagelos. Esses flagelos são chamados de zoósporos. E eles nadam até atingir um ambiente propício. Lá eles caem e começam a se dividir, mitose, até originar um outro indivíduo. Portanto, tu vê que é clone. Não houve aqui troca de material genético. Simplesmente células de um desses filamentos do talo se diferenciaram, ganharam flagelo,
nadaram, acharam um lugar bom e ali cresceram. Pá, muito bem. Isso aqui é muito comum em algas filamentosas. Agora vamos para as reproduções sexuadas das algas. Primeiro, o ciclo haplobionte-haploide. O que é isso, professor? É quando ocorre uma meiose para formar o zigoto. Explico. Nesse caso aqui, o adulto é haploide, o adulto é N. Nós somos adultos 2N. Você já deve ter assistido a minha aula lá de ciclos de vida, né? Que a gente explica todos esses ciclos detalhadamente. Bom, aqui nós temos dois adultos, é uma alga verde Chlamydomonas, é do gênero do Chlamydomonas, ocorre muito nesse gênero. Então vamos lá, essa alga é N, ela está adulta. Cara, ela é N, não é 2N, é o adulto. Então ela está lá numa boa, de repente encontra um outro adulto lá, N. O que eles fazem? Eles se fundem. Ora, quando eles se fundem, eles formam uma célula 2N. Simplesmente dois adultos N se fundem e transformam-se numa célula 2N. Nesse momento, ele está envolto por tipo uma cápsula protetora, tipo uma membrana protetora. Essa membrana protetora é chamada de zigósporo. Literalmente é como se fosse algo para proteger, porque ali dentro essas células agora vão sofrer meiose. Ora, sabe, uma célula 2N que sofre meiose, tu já sabe, origina 4 células N. Inclusive isso para a formação dos nossos gametas. Essas 4 células N agora, quando estiverem maduras, elas rompem o zigósporo, essa cápsula amarelada, e elas são adultos N, que vão nadar livre, encontrar seu parzinho, se fundir, 2N, meiose. Então veja que a meiose aqui está acontecendo no zigósporo, nessas células aqui, provenientes da fusão entre dois adultos. Perfeitinho? E aqui vamos falar de um outro tipo, agora B, dentro da reprodução sexuada, que é a conjugação. Repara que também vai acontecer em algas verdes, filamentosas. Elas se aproximam ali. Bom, e células desses filamentos se diferenciam em gametas. Uma delas é o gameta masculino e outra é o feminino. Qual é o gameta masculino? É quando forma essa ponte citoplasmática, o gameta masculino é ele que vai para o outro talo. Só por isso que a gente fala feminino ou masculino. Quando esse gameta masculino migra, ele se funde ao outro gameta, no caso feminino, e eles formam uma célula prontinha. Essa célula agora deixa os filamentos, encontra o chão, ou local apropriado para se multiplicar, começa a crescer, 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 e nós temos um novo indivíduo. Reprodução sexuada porque houve troca de material genético entre células de dois talos. Tem inclusive de indivíduos diferentes no caso. Tem um indivíduo aqui, o outro indivíduo ali, a gente está juntinho, tem talo com talo, rola aquela química e acontece essa troca, beleza? Então, gurizada, da sexuada tem a A, que é ciclo haplobionte-haplonte, ou simplesmente meiose zigótica, tranquilo. Tem o B, que é conjugação, e tem mais uma que é o C, que eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Fica ligado. Houve aqui um semi-apagão. Como assim, professor? Eu apaguei só um lado. E olha só, moçada, então temos A e B, que já vimos, e a C, que é alternância de geração. Como assim, professor? Alternância de geração é um tipo de reprodução que as algas têm, que algumas algas têm, em especial, eu vou falar da alga verde, que é do gênero uva, que é o ciclo que eu vou te mostrar como exemplo. Repara que essa alga, ela tem indivíduos adultos N e tem indivíduos adultos 2N, por isso que a gente chama de alternância de geração. Ora, o adulto está N, né? E ora, ele está 2N. E esse ciclo é muito louco. E por isso que a gente sabe que o professor Samuel tem alguns desenhos que são tão complexos que eu prefiro mostrar em imagens de computador e vou explicar o ciclo para vocês aí. Fica ligado na imagem. Bom, te liga que esse ciclo ocorre em algumas algas multicelulares. Tem que ser, obviamente, alga multicelular. Nessa reprodução, ocorre alternância entre os indivíduos adultos haploides, N, e diploides, 2N. Por isso, então, o nome, como falei para vocês, alternância de gerações. O exemplo que a gente está usando aqui é da alga verde uva, do gênero uva, né? Que apresenta, então, os dois tipos de talo, que, mesmo sendo parecidos, um deles possui células N haploide e outro células 2N diploide. Repara que aqui, os talos diploides são chamados de esporófitos, porque formam esporos a partir de meiose. Algumas dessas células aqui vão sofrer meiose, originando esporos. Ou pode ser chamado também de zoósporos. Esses esporos se libertam do talo diploide e, em condições adequadas, germinam, produzindo um talo inteirinho haploide,
chamado de gametófito. Te liga que esse talo aqui é gametófito, então gameta, ele vai produzir o quê? Vai produzir gametas. Então te liga que na maturidade, algumas dessas células do gametófito se diferenciam e sofrem mitose. Portanto, eles originam dezenas de gametas por mitose. Esses gametas, tu sabe, são haploides e flagelados. Eles vão se fundir, simplesmente eles se fundem e formam então os zigotos diploides. Esse zigoto se desenvolve e forma agora o talo inteirinho diploide. E o ciclo todo reinicia num charme que só eles têm. Tá feito então, gurizada, foi-se a aula de Protoctistas algas. Algas que para muitas pessoas é um terror e na verdade é difícil. Eu tentei aqui com essa aula resumir para vocês da maneira que mais é importante para você detonar no vestibular sem confundir a matéria, né? Então fica aqui o meu grande abraço para todos e nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau.